dia, como é bom estar na casa de Deus logo cedo, para um momento de aprendizagem. Oremos. Deus bondoso, somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos oferece, que cada domingo, logo cedo, está aqui com esse grupo para te adorar, para aprender a tua palavra, para crescer no conhecimento dela e ao mesmo tempo desfrutar aqui da comunhão dos santos. Como a gente faz todos os domingos, apresentamos essa caixa, temos orado para que essas pessoas cujos nomes estejam aqui sejam alcançados pela mensagem do Evangelho. Sempre oramos para que tu uses os teus servos que estão mais próximos, para que leve a eles um testemunho de vida. Aproveitamos esse momento, colocamos a vida do Adriano, que está lá na UTI, pedindo que o Senhor coloque com a mão do poder, repreenda toda aquela enfermidade, toda aquela doença. Tire ele não apenas da UTI, mas do hospital, para que ele possa voltar para o seu lar com saúde e convívio com os seus familiares. Pedimos também pelo culto da noite que seja marcado pela tua presença. Tudo isso nós colocamos diante de ti nos méritos de Jesus. Amém. Dando continuidade ao estudo da nossa apostila, 1 de Coríntios. Olá, bebê. Chegou. 1 de Coríntios, capítulo 13, na nossa apostila, página 70, estamos falando sobre o amor. A semana passada trabalhamos os 3 primeiros versículos, mostrando os valores do amor mostrados pela sua ausência. E aí, especificamente nesse bloco desses 3 versículos, Paulo vai mostrar a superioridade do amor em relação aos dons espirituais, certo? E aí mostra, aí resumindo tudo, que eloquência sem amor é apenas ruído, revelação, conhecimento e demonstração de poder sem amor é vaidade, filantropia e socorro sem amor é autopromoção. E agora, nos versículos 4 a 7 que nós vamos trabalhar agora, Paulo vai mostrar as características do amor mostradas pela sua presença. Então, primeiro ele mostrou o valor do amor demonstrado pela sua ausência e agora vai mostrar pela sua presença. Versículos 4 a 7. 1 de Coríntios 13, versículos 4 a 7. Edna, pode ler? Posso. O amor é sofredor e benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Até o 9, pastor? Até o 7. Ui, eu li o 8, até o 8. Mas presta atenção que Paulo vai mostrar aqui as características do amor pela sua presença e ele vai trabalhar algumas questões. Olha, isso não é amor, isso não é amor. O amor não faz isso, o amor não faz isso. O amor é isso, o amor faz isso, certo? Então, na nossa apostila, na página 70, no item 2, as características do amor mostradas pela sua presença, versículos 4 a 7. O amor, quando é produto do Espírito de Deus, quando transforma os homens conforme a imagem moral de Cristo, recebe 16 descrições diversas nos versos 4 a 8 desse capítulo. Então, se a gente for contar esses versículos 4 a 8, nós temos 16 descrições diversas aqui sobre o amor, né? Todas essas descrições são expressas no original grego por meio de verbos e não por meio de adjetivos, talvez como indicação de que o amor é uma força dinâmica e não estática. Então ele vai mostrar o amor em ação. O amor faz isso, o amor não faz isso. Sempre colocando o verbo, mostrando a dinâmica do amor em ação.
Duas afirmativas acerca do que o amor é são seguidas por 8 negativas. Então, mais uma afirmativa é seguida por 4 afirmativas, que salientam a ideia de tudo, a fim de enfatizar essas atividades próprias do amor. Finalmente aparece a última afirmativa, no sentido de que o amor não pode falhar. O amor não falha, né? Por conseguinte, vemos aqui uma luz brilhante e multicolorida, onde Paulo descreve as diversas nuances dessa luz. Ou então podemos comparar imaginariamente o amor a um laço que nos liga à pessoa de Cristo e aos outros cristãos em comunhão e união. Esse laço se compõe de muitos fios individuais, cada qual forte por si mesmo, mas considerados conjuntamente, encontramos aquele tipo de amor que é digno e eterno. Certo? Então isso aqui é dos versículos 4 a 7. Mas vamos voltar para a Bíblia para a gente prestar atenção aqui nesses versículos, né? Mostrando as características do amor. Olha, o que ele não faz, ó. O amor não faz isso. O que ele faz? O amor não faz isso. Então começa, ó. Primeiro ele fala que o amor é paciente e bondoso, não é isso? Como é que está no seu versículo 4 aí, Edna? O amor é sofredor e benigno. Sofredor e benigno. Em outra versão, paciente e bondoso. Ele é. Eu estou sofrendo. O amor sofre. Porque o sofrimento faz parte da vida. Existem alguns segmentos evangélicos que quer poldar o indivíduo do sofrimento, dizendo, o ser humano não sofre, ele é mais do que vencedor, ele é filho do rei. Isso não é bíblico, gente. O sofrimento faz parte da vida, e o sofrimento traz aprendizado. Às vezes a gente aprende mais através do sofrimento do que da saúde. Às vezes a gente aprende mais quando a gente perde uma coisa do que quando não perde, porque a gente vai ver que aquilo tinha valor e a gente nem percebia. Quando vai embora, meu Deus, né? E é isso, às vezes a gente esquece da nossa saúde, né? Tá lá, mas quando vem a enfermidade a gente percebe, né? Às vezes a gente não valoriza um bem, mas quando a gente perde, tá lá. E o amor mostra que ele dá capacidade, dá suporte para o indivíduo viver além do sofrimento. Então, por exemplo, quem é cristão sabe que aqui na Terra nós vamos ter dificuldades, porque nós estamos vivendo num mundo caído, num mundo em que os valores estão distorcidos. Seremos perseguidos, talvez nem tanto quanto aqueles países que perseguem e que matam os cristãos. Então nós somos perseguidos, às vezes até pelos nossos amigos familiares, né? Zombados, motivo de chacota, está perdendo tempo, isso é besteira. E isso, de certa forma, causa um sentimento, ou até mesmo sofrimento psicológico. Mas quando a gente entende que a gente ama Deus, o amor suporta esse sofrimento. Ele nos dá base para a gente suportar. Por isso que o amor, depois a gente vai falar mais à frente, tudo suporta. Ele é paciente e bondoso, ele tem paciência e tem bondade. Então ele começa aqui com duas descrições positivas. O amor é paciente e bondoso. Ou ele tudo suporta. Como é que é? Aí tua versão é sofredor e benigno. E sofredor e benigno. Ele sofre, mas ao mesmo tempo bem. É um sofrimento que causa bem. Aí agora Paulo vai colocar aqui uma série de atitudes, de características que o amor não faz. O amor não arde em ciúmes. O verdadeiro amor não provoca ciúmes. E nós estamos dizendo aqui, gente, do amor do relacionamento conjugal. Tá? É o amor em todas as áreas. O amor do nosso relacionamento interpessoal, nosso amor a Deus, amor à causa de Deus. Ele está dizendo que o amor não arde em ciúmes. Não se envaidece. Então quem tem o amor de Deus na sua vida não é soberbo, não é vaidoso, não é orgulhoso. Quantas pessoas aí
são orgulhosas. Minha esposa estava contando que ela ouviu um vídeo de um pastor. Cara, o pastor dizendo, ele estava indo num lugar e tinha um grupo evangelizando. E aquele grupo chegou para ele evangelizar e ele falou assim, mas eu sou pastor, não precisa me evangelizar. E aquele grupo falou, legal, tudo bem, mas a gente pode orar pelo senhor? Não, que isso? Que orar por mim? Não conheço vocês, não sei a procedência de vocês, não quero oração de vocês, não, eu sou pastor. Veja que atitude, né? Orgulho, soberba. O grupo só queria orar por ele. Mas você vê, vem justificar, não conheço vocês, não sei a procedência, como é que vocês vão orar por mim? Então, da mesma forma, alguém, se ele fosse querer orar por alguém, alguém fala assim, eu não se conheço, né? Quem é você? Não sei sua procedência, quem é você para orar por mim? Então ele acha que é superior. Quem tem amor não vive nesse orgulho, nessa soberba. Não se conduz de forma inconveniente. O amor a Deus, o amor à causa a Deus, nos leva a ter um padrão de santidade, um padrão de ética e de conduta. Não é leviano, não é isso? Não é pessoa que falta com a ética. Isso não é resultado do amor. Não busca os seus interesses. Ou seja, o amor não é egoísta. Porque aquele que busca só os seus próprios interesses é egoísta, só pensa nele. Então isso não é amor. Não se irrita. Não vive lá irritado, aquela pessoa que vive lá irritada com tudo e com todos, certo? O culto não foi do meu agrado, eu não gostei disso, está sempre irritado com tudo. Não é amor, não tem amor. Não se ressente do mal. Olha o mal, não fica ressentido. Não tem amor à causa, não tem amor a Deus, né? Não tem amor àquela pessoa que está sendo vítima, objeto daquele mal. Porque quem tem amor, quando olha o mal, fica aborrecido com o mal, não admite aquilo. Nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas já nem se importam mais. Então, não se irrita, não se ressente do mal. O versículo 6, o amor não se alegra com a injustiça. Quando vê alguém sendo injustiçado, quando vê injustiça, fica alegre? Não tem amor. Isso não é amor. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. A verdade, o verdadeiro amor, quando observa uma situação verídica, a verdade, ele sente alegria, prazer naquilo. E aí o versículo 7, gente, que coisa, hein? Paulo vai colocar aqui 3 situações, usando a palavra tudo. 3 não, na realidade 4, né? Tudo. Ele não fala que é meio termo, né? O amor sofre um pouquinho, o amor crê de vez em quando, o amor espera às vezes, o amor em algumas situações suporta. Não. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo supera. E convém salientar, eu tinha falado isso a semana passada, talvez não de forma tão enfática. Quando a gente vai falar sobre o amor, se você for procurar no dicionário da língua portuguesa, nós vamos ter no mínimo 13 definições sobre amor. E quando a gente estuda aqui o grego, a linguagem original do Novo Testamento, nós temos no mínimo 5 palavras que expressam amor. E que cada uma delas tem o seu significado, né? No nosso dia a dia também. Por exemplo, a Edna fala assim, eu amo o Carlinhos. A gente até entende. A Issa, ela fala assim, eu amo ler um bom livro. É o mesmo amor do Carlinhos pelo livro? Eu amo assistir televisão. Então, são tipos de amor diferentes. Eu amo São Paulo, eu amo Santos, eu amo cuidar de carro, eu amo cuidar do sítio. É um tipo de amor diferente. A gente fala que isso é um amor social. E aquele amor que a gente tem pelo próximo. Então, ela falou, eu amo o Carlinhos. É uma pessoa, né? Mas ela pode falar, eu amo a Marlene. É uma pessoa também. Mas é o mesmo tipo de amor? Não.
Amor conjugal, amor fraternal. Então, amor entre os irmãos, amor fraternal, também esse amor que a gente chama que é social. O amor conjugal. Nós temos também outro tipo de amor que a gente fala que é o amor sexual, eros, né? Que até as pessoas às vezes vão ter relação. Vamos fazer amor? Já ouviram isso? Então, isso é amor sexual, que também não é pecado, tá, gente? Certo? A gente tem que entender que o sexo fora do casamento é pecado. Tá? Então, cada situação existe uma palavra específica lá no grego. A gente usa a mesma, mas no contexto em que a gente usa, as pessoas já sabem, né? E esse tipo de amor aqui que Paulo está se referindo chama-se ágape, aquele amor de Deus, que realmente nunca falha, e que se a gente deixar ele se expressar, desenvolver na nossa vida, essas características vão fazer parte desse amor na nossa vida e que precisa ser externado através de atitudes, né? O amor realmente, por isso que colocou verbos, que é ação, é atitude. Ninguém fala assim, eu amo e não faz nada. É a mesma coisa. A Edna fala assim, eu amo Carlinhos, mas ela nunca vai lá fazer um carinho, fazer um cafuné, fazer uma comidinha para ele. Isso é amor? Não, mas eu amo. Mas não está demonstrando. O amor precisa ser demonstrado, é atitudes, certo? Da mesma forma que Paulo está colocando essas características, que são verbos, prática, dinâmica. E ele resume no final, o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E outra coisa interessante aqui, que ele coloca que a gente vai trabalhar aqui mais à frente na página 71, versículo 8. O amor jamais acaba. Tá? E aí, como eu falo, a gente não pode comparar esse amor aqui jamais acaba, que é o amor de Deus que vem, com o amor conjugal. O amor conjugal jamais acaba. Acaba. Se você não regar, se você não cultivar, acaba. A gente vê milhares de casais que se separaram. Não amo mais. Mas amava antes, né? E por que não ama mais? O amor acabou. Não, mas está errado, o amor jamais acaba. Porque é outro tipo de amor. Se você não cultivar, se você não desenvolver, vai acabar, vai parar. Então, do versículo 8 a 13, aí na nossa página 71, pegaram aí, na nossa apostila, Paulo trabalha agora a natureza permanente do amor, mostrada por comparação. Do versículo 8 ao versículo 11. Na verdade é até o 13, mas a gente vai. Primeiro ele mostra que o amor é permanente, comparando ele com os dons, que os dons são transitórios e passageiros. Olha lá, versículo 8 a 11. Lê para a gente, Fabiana. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas do menino. Está vendo? Então Paulo começa a mostrar que o amor permanece e os dons espirituais são transitórios. Aí você fala, mas que isso, pastor? Os dons vão acabar? O que vocês acham? Bom, temos que entender que a nossa vida não acaba aqui. Continua no céu, que é a vida eterna. Lá no céu a gente não vai precisar de profecia, não vai precisar de dom de línguas, não vai precisar de dom de milagres. Lá no céu não vai ter dom de cura, que todo mundo vai estar curado, certo? Lá no céu a gente não vai precisar socorrer ninguém, está todo mundo já socorrido, amparado. Não é isso? Lá no céu a gente não vai precisar pastorear ninguém, porque o seu pastor está lá. Mas o amor vai estar presente no céu. O amor é permanente. Os dons
tem seu prazo de validade enquanto a gente está aqui. Quando a gente for para o céu, não vai precisar. Agora o amor não. Então Paulo coloca aqui na nossa apostila, comparado aos dons, a permanência do amor comparado aos dons. Os dons são transitórios e passageiros. O amor é eterno. Como ele começa no versículo 8. O amor jamais acaba. Não acaba. Mas havendo profecia, vai desaparecer. Havendo língua, vai cessar. Havendo ciência, vai passar. Aí ele fala, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Aí ele vai dizer, mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando o Senhor vir e arrebatar a igreja, ela vai estar totalmente perfeito, né? O nosso corpo glorificado. Mas o amor vai estar presente lá no céu, certo? Esses dons não precisam. E aí Paulo vai mostrar, esse versículo 11, a gente às vezes lê e não percebe. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das próprias coisas de menino. Então Paulo está mostrando aqui que o amor em exercício nos torna maduros, certo? Os dons espirituais que ele está comparando, a permanência do amor com a transitoriedade dos dons. Ele vai mostrar que dons espirituais não são suficientes para causar nossa maturidade. Não. Os dons espirituais são necessários para a nossa edificação mútua, né? Para o nosso desenvolvimento da fé cristã. Mas o que realmente vai tornar o cristão maduro é o exercício do amor na sua vida. Por isso que Paulo está dizendo, olha, ele não está aqui dizendo, quando eu era menino falava como menino, não está dizendo assim, olha, que o fato da infância dele não teve justificativa, não teve valor, certo? Tem, né? A gente precisa passar por essa fase, né? A gente não nasce já feito, perfeito como foi Adão, né? A gente nasce criança e vai se desenvolvendo. E Paulo está dizendo, olha, antes de eu ter esse amor na minha vida e desenvolver, eu estava nesse período de instabilidade, de crescimento, de desenvolvimento. Aí ele diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como... Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Ou seja, quando ele atingiu a maturidade, aquelas coisas estavam lá, mas não faz mais sentido, ele desistiu. Então, para ilustrar isso, presta atenção. Criança não precisa brincar, que faz parte do desenvolvimento dele. Desenvolver imaginação. Então você vê uma criança lá brincando de carrinho lá, ele pega o carrinho e fica lá, ele pega o avião, né? Aí ele pega a boneca e fica lá dando comidinha para a boneca, ele pega a mamadeira, toma a mamadeira, faz parte. Agora pega um marmanjo de 50 anos, aí você vê ele com um carrinho, avião, brincando com boneca, o que você vai falar? Isso aí não cresceu, isso aí tem algum distúrbio neurológico, né? Então, aquilo que no tempo de criança era salutar, saudável, agora já não é. Então Paulo está dizendo, naquele tempo aquilo era assim, agora eu cresci, se desenvolvi. Isso a gente vê às vezes na igreja. Crente que está lá há 30, 40 anos, mas não cresceu espiritualmente, qualquer coisinha, crente bandeira, né? Me machucou, eu vou sair da igreja. É crente criança, não cresceu. Qualquer coisinha se machuca, né? Aquele irmão me mediu a paz do Senhor. Ele não olhou para mim. Crente mimimi, né? Então Paulo está dizendo que o amor nos torna maduros. E é por isso que ele vai dizer, tudo sofre, tudo suporta. Então o crente que se amadureceu no amor, ele vai suportar a ofensa. Ele vai, ficar firme e não se deixar abalar pelas coisas que deixam ele contrariado, deixam ele aborrecido. Aborrecimento faz parte da vida. Mas se ele tem amor, ele vai saber superar tudo aquilo, certo? Então ele compara
a natureza permanente do amor com os dons. E agora no versículo 11, comparado à infância, que a gente leu aqui, ó. A ausência do amor é comparada à infância que reflete imaturidade. Veja, nem tudo na vida é pecado, mas pode ser atitudes imaturas. Como criança está fazendo as coisas lá, não é errado, mas ele é imaturo ainda. Você não vai exigir de uma criança algo que você exige de um adulto, porque ele é imaturo, não se desenvolveu ainda nas suas faculdades mentais, volitivas, né? Agora, o adulto, aí sim, se ele já não apresenta isso, é sinal que ele não cresceu, estacionou. É isso que Paulo quer dizer. E aqui o item 2. A existência do amor é comparada a uma vida adulta que reflete maturidade. Então, o crente sem amor é uma criança imatura, um bebê. O crente com amor que desenvolve reflete que ele cresceu, que é maturidade. Depois eu vou falar aqui no versículo 12, comparado a um espelho. Antes, porém, vamos distribuir as nossas balas aí. Eu cheguei e falei assim, esqueci as balas, eu fui para o sítio, tirei do carro, mas graças a Deus eu tinha deixado aqui um pacote, então vocês não vão ficar sem bala. Eu vou ser baleado já. Aqui não é lugar que tem bala perdida não, tem bala achada. Então, Paulo, nesse bloco, do versículo 8 a 13, está comparando a natureza permanente do amor com algumas situações. Então, primeiro ele compara a natureza do amor com os dons espirituais. E mostra, os dons são passageiros, o amor é permanente. Depois ele compara a natureza permanente do amor com a infância. A infância faz parte da vida, mas também é passageira. O amor reflete maturidade eterna. E agora ele compara a um espelho, está lá no versículo 12. Como é que está na sua Bíblia, Diácono João? 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuradamente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei como também sou conhecido. Isso. Aqui na minha versão Nova Almeida Atualizada diz, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. O que Paulo quer dizer com isso? Aqui na apostila. Comparado ao espelho, versículo 12. A ausência do amor nos relacionamentos é vista como olhar para um espelho. Os espelhos daquela época eram muito imperfeitos, produzindo uma imagem imperfeita e distorcida. Você já pegou aqueles espelhos que às vezes tem divisões, né? Você olha aqui, você olha assim de lado, parece que o seu rosto, né, aumentou, a sua barriga parece que já está maior do que estava. Aqueles espelhos que não refletem uma imagem correta. No tempo de Paulo não era tão perfeito como ele hoje, né? E aí ele está dizendo, vemos como espelho, como coisa obscura, que não reflete aquilo que é a realidade. É uma espécie de sombra, um vislumbre, certo? A presença do amor nos relacionamentos nos dá uma visão mais clara, mais nítida, sem distorções. Então Paulo está querendo dizer, como um espelho que não reflete aquilo. Quando você se olha, você já pegou um celular para te filmar do outro lado, parece que as coisas estão ao contrário, né? Eu estava aqui na quarta-feira, eu sentei ali fora e fui gravar um vídeo. E eu coloquei o celular. Aí liguei a luzinha lá do Ebenezer e no celular, o Ebenezer estava ao contrário. Eu falei, meu pai, depois quando o pessoal for ver esse vídeo,
vai estar ao contrário. Eu estava olhando no vídeo e estava ao contrário a palavra Ebenezer. Aí eu gravei e depois falei, antes de eu editar, deixa eu ver como é que está. Quando eu fui ver, estava certinho. Mas você vê, eu olhando, estava ao contrário. Então é assim. O que Paulo está querendo dizer é exatamente isso. Que quando a gente não reflete o amor, não mostra maturidade, tudo que a gente faz não é real, não é autêntico. Agora, quando a gente faz com amor, é autêntico, reflete realmente a realidade. É como eu estava falando aqui uma vez, né? Autopromoção. O cara vai lá, você vai no camarada na igreja, né? Ele está todos os dias lá, e ajuda um, ajuda outro. Esse cara é uma bênção. É isso? A gente pensa, olha, está todos os cultos, está lá, dizimando, oferta dele. Mas ele está fazendo isso para se promover. É quando você olha a real motivação dele. Gente, Jesus bateu de frente com um grupo de pessoas. Quais eram esses grupos de pessoas? Escribas e fariseus, que se achavam o máximo, que se achavam os detentores da verdade, os cumpridores da lei, faziam tudo o que a lei pedia. Mas Jesus está dizendo que a motivação deles era errada. Eles faziam isso para se aparecer. E veja que Jesus, certa feita, ele conta uma parábola da oração do fariseu e do publicano. E se não percebeu, o fariseu estava dizendo, ó Senhor maravilhoso, eu te dou graça, porque eu faço isso, faço aquilo, dizimo, tal, e não sou como esse publicano, pecador. É a oração do cara, o cara vai não. E aí Jesus fala que o publicano diz para ti, e fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou um pecador. Olha esse pecador. Como é que o cara fala isso dizendo que é pecador? Jesus fala, não, esse publicano realmente foi justificado. O fariseu não. E veja que Jesus fala assim, ó, o fariseu olhava de si, orava de si para si. Fala que a oração dele não era para Deus, era para ele. Era para se justificar, para aparecer. Então, o verdadeiro amor no exercício mostra quais são as nossas verdadeiras motivações. Que quem pratica o amor faz as coisas por motivação correta, não para aparecer, para se promover. Certo? E é isso que Paulo está querendo mostrar, como fala aqui, comparado a um espelho, uma visão distorcida, que não é a realidade. Certo? Depois Paulo vai comparar o amor com virtudes cristãs que também são eternas. Veja que Paulo compara o amor com algo que a igreja de Corinto achava que era o top, os dons espirituais. E Paulo fala, o amor está acima, e os dons espirituais são passageiros. Depois Paulo compara com a infância, a nossa vida, a maturidade e a imaturidade, e compara com uma visão distorcida que é o espelho, e agora vai dizer, não, mas agora também tem coisas que são eternas. Os dons passam, agora tem coisas que são eternas, que Paulo vai comparar ao amor, que é o quê? A fé e a esperança. Ele mostra 3 virtudes eternas: fé, esperança e amor. E Paulo vai mostrar que, embora o amor esteja junto com essas virtudes que são eternas, mas ele é superior. Ele é supremo. É o versículo 13, certo? Que ele diz aqui, ó. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. É um tripé, né? Isso, é o tripé. É um tripé ali, né? Amor, fé, esperança ou união. Sim. E você veja, sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa esperança, se nós não temos esperança, estamos perdidos. Nossa esperança de arrebatamento, da volta de Jesus, isso tem que ser eterno. E o amor, certo? E Paulo mostra que o amor é maior, né? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, esses 3. Porém, o amor é maior do que eles. Então, está aqui, ó. Voltando para a nossa apostila.
O amor faz parte do grupo de virtudes permanentes: fé, esperança e amor. O amor não só é permanente e eterno, como também é maior das virtudes cristãs. Então, sintetizando aqui o versículo 13, Paulo está dizendo sobre a eternidade do amor, certo? Paulo está falando da permanência do amor e da supremacia do amor. O amor tem que estar presente na nossa vida, em todas as nossas atitudes, no nosso falar, no pensar, no agir. Tem que estar presente. E ele mostra que também o amor é eterno, o amor nunca acaba. A gente vai para a glória, mas vai continuar amando lá. Mas ao mesmo tempo ele mostra que o amor é supremo. É superior a tudo que a gente possa imaginar. Sem amor, nada do que a gente faz, pensa ou fala, tem razão de existir, vai fazer sentido. É isso que Paulo está querendo esboçar aqui, nesse capítulo 13, que ele termina de uma forma maravilhosa, né? Veja que, eu já falei aqui, quando Paulo escreveu Coríntios, ele não sentou lá e falou assim: olha, terminei aqui o capítulo 12, agora vou para o capítulo... Ele escreveu tudo direto. Não tem essa divisão do capítulo 12 e do capítulo 13, né? E como é que termina o capítulo 12? Olha, busquem com zelo os melhores dons, mas eles que mostram um caminho sobremodo excelente. E aí ele termina, veja que o versículo final do capítulo 12 para entrar no 13. Eles que mostram um caminho sobremodo excelente. Aí ele termina o versículo 13 dizendo: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Porém, o amor é o maior de todos. Ele fala que o amor é um caminho sobremodo excelente. E agora ele diz que o amor é supremo. E no meio de tudo isso, Paulo vai mostrar as características do amor. Vai mostrar o amor em atividade, o que o amor faz e o que o amor não faz. E termina dessa forma brilhante, né? O amor é supremo e eterno. E ainda coloquei aqui outra coisa interessante. Paulo vai colocar os limites e a extensão do amor. No versículo 8, olha, ele fala que o amor é permanente. O amor jamais acaba. O amor é permanente. E aí o versículo 9, ele fala que o amor é completo. Pois o nosso conhecimento é incompleto, a nossa profecia é incompleta. Mas o amor é completo. Que coisa bonita. O amor é permanente, o amor é completo. E no versículo 11, ele mostra que o amor é sinal de maturidade cristã. Como é que eu vou descobrir que um crente é maduro? Não é pelo ativismo dele, mas pela demonstração do amor que deve fazer parte da vida dele. Se ele dizima com amor, se ele visita com amor, se ele abraça com amor, se ele vem congregar com amor, se ele trata uma pessoa com amor. Lembra que eu sempre falo, quando alguém falta, eu falo que até é obrigação, né? Era ligar para a pessoa, mandar o WhatsApp: ô meu irmão, senti sua falta, está tudo bem, você faz falta. Isso é amor. Agora, olha, a mesma situação sem amor. Irmã, bonito, né? Não foi no culto ontem? O que você está pensando? Cobrança, isso é amor? Não. Então, nós temos que aprender até no nosso falar. Às vezes a gente, quem tem maturidade cristã, mede as palavras. Porque as palavras têm poder, assim, no sentido de que eu li uma frase, essa frase é fantástica. Fala que nós somos senhores das palavras não ditas e escravos das palavras proferidas. Então, você pensou naquilo, mas não falou. Você se torna senhor. Mas pensou naquilo e você só se torna escravo.
Porque a palavra tem isso. Então, preste atenção antes de falar. Isso aqui vai machucar. É coisa aqui, ó. Aconteceu alguma coisa e você vai falar para aquele irmão, pense um pouquinho antes. Eu gostaria que ele falasse para mim da mesma forma que eu vou falar para ele. Pense nisso antes. Coloque. Vou contar uma situação para vocês, verídica, para vocês perceberem isso. Um certo pastor foi difamado por um membro da igreja. O cara falou mal do pastor, pastor ali. Muito tempo depois, bastante tempo depois, essa pessoa foi na casa do pastor e foi lá pedir perdão. Preciso pedir perdão porque eu te difamei, falei mal. O pastor, tudo bem, né? Vamos subir. O pastor subiu, na casa tinha um terraço lá em cima, subiu com aquele camarada, e esse pastor levou um travesseiro. Aquele irmão achou, o que é isso? O pastor subiu com um travesseiro. E estava um vento. Aí o pastor falou assim, pega esse travesseiro errado. O que é isso? Pega errado. Rasgou. Agora sacode aqui. Sacudiu o vento, pegou aquelas penas, que era o travesseiro de penas, e espalhou tudo. Ele ficou sem entender. Aí o pastor foi ali, tinha um saco de lixo, pegou o saco de lixo e falou assim, agora você vai, recolhe tudo isso. Pastor, é impossível, não dá. O vento espalhou. Ele falou, então, é impossível reparar o que você fez comigo, com a calúnia, com as palavras que você falou para as pessoas ao meu respeito. Eu não posso pedir reparação. Mas você está perdoado. E assim como disse Jesus para a mulher pecadora, falou, você vai e não peques mais. Não faça com outras pessoas o que você fez comigo. E você destruiu a minha reputação. Mas tudo bem, você está perdoado. Mas pense. Então são coisas que a gente tem que pensar. Tem uma música que a gente canta, né? No meu pensar, no meu falar. Como é que era mesmo? A gente canta também, Reino em mim, né? Sobre o que eu pensar, tudo o que eu falar, faz-me refletir a beleza que é em ti. O que eu pensar, o que eu falar, eu preciso refletir. E não simplesmente, enquanto está no pensamento, legal. Agora você verbalizou, tá? Pense, faça com amor. Existe a diferença de você fazer por impulso, né? É aquele ditado, né? Pastor, leite derramado não volta para o Não volta para Então, aquela pessoa que explosiva, imatura, quando eu era criança, falava como é imatura, fala sem pensar na hora que não deve falar. É imaturidade, certo? Nós temos que pensar nisso, né? Tinha um pastor amigo que ele dizia assim, a gente conhece o verdadeiro crente na hora das assembleias. Né? Hoje as assembleias estão maravilhosas, né? Mas tem pastor que conta que as assembleias antigamente tinha até cadeirada, né, gente? O pastor falou que uma vez o tesoureiro pegou ele assim, né? Pelo colarinho, meu Deus, que é isso? Graças a Deus aquilo que aconteceu, né? Eu penso, né? Mas tem lugares aí que misericórdia, fala, mano. Ontem eu estava conversando com uma senhora que nós conhecemos, ela falou que estava na igreja, na Assembleia de Deus, e falou com o pastor, aquele senhorzinho ali, ele está endemoniado, ele vai cair. Aí o pastor não deu conta. Aí ela foi, ele bateu a cabeça, né? Foi, segurou. Aí o pastor veio para orar. Quando o pastor veio para orar, o demônio puxou a gravata do pastor e não quis soltar de jeito nenhum. Aí começou, minhas irmãs, aí as irmãs foram, oraram, o demônio saiu. Aí depois foram ver por que aconteceu isso, porque o pastor estava pegando dinheiro da igreja. Oi? Nossa, e às vezes, esses lugares assim, acontece tanta coisa, mas lá pelo escuro, não vamos entrar nesse mérito, né? Não vamos entrar, sim, tá. Então vimos aqui, ó, o amor é permanente, versículo 8, o amor é completo, versículo 9, o amor é sinal de maturidade, versículo 11,
O amor é eterno e supremo. Aqui está versículo 12, mas é versículos 12 e 13, tá? São os dois versículos. O amor é eterno e supremo, certo? Então hoje nós terminamos o capítulo 13 de Coríntios, né? Ficamos 2 semanas aí falando sobre ele. Semana que vem, se prepare. Vai ter pano para manga, porque vamos falar sobre os dons no serviço de adoração, principalmente línguas e profecias. Então se prepare, que a semana que vem tem assunto polêmico aqui, mas bíblico. Vamos tratar à luz da Bíblia, Aí certo? na página 72, né? Isso, vamos ainda na página 71, finalzinho, letra C. Aí a gente vai para a página 72. Sim, né, tá? Mas leiam em casa capítulo 14 de Coríntios, tá? Que eu falo, principalmente essas igrejas, gente, que eu não quero nem citar o nome, para não ser indelicado, mas onde há esse exagero dos dons espirituais, a confusão, a bagunça, e as pessoas acham, opa, gente, até para falar a gente tem que ter cautela, porque aí a gente vai ver esses movimentos é sinal de imaturidade, criança espiritual, não se desenvolveu, que acha se não estiver aqui, Deus não está presente, e não é o que a Bíblia diz. Muitos desses movimentos pulam do capítulo 12 para o capítulo 15, porque ignoram o 13 e ignoram principalmente o 14, sobre o uso correto do dom de profecia e de língua no culto público, certo? Pai bondoso, nós somos gratos por esse momento de aprendizado, sempre agradecendo pela presença marcante desse grupo fiel. Nós oramos para que tudo aquilo que temos aprendido possamos colocar em prática, para a gente ser realmente um povo que leva a sério a tua palavra. E a gente ora agora, como sempre, pedindo que os teus anjos nos levem até os nossos lares, nos dê um dia maravilhoso, nos traga de volta para o culto à noite, marcado pela tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Lembrando, hoje às 18 horas, aqui na rua José Alves do Nascimento, número 51, no bairro do Jardim Rugby Clube, alguns dizem que é Jardim Castelo, né, que está na divisa. Venha adorar a Deus conosco às 18 horas, no nosso culto de louvor e adoração a Deus. Certo? Que Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer, a igreja que se importa com você. Amém.